Sabe aquele momento em que você sente o chão desabar debaixo dos seus pés, mas ao mesmo tempo uma força estranha te mantém de pé, firme, sorrindo? Foi exatamente isso que eu senti quando meu marido, Marcelo, me apresentou na festa de fim de ano da empresa dele como "essa é só a minha esposa". Só. Como se eu fosse um acessório descartável. Como se 18 anos ao lado dele não significassem absolutamente nada. E o pior, ele disse isso sorrindo, com aquele tom de superioridade que eu vinha tolerando há tanto tempo, cercado pelos colegas de trabalho dele, todos de terno e gravata, taças de espumante na mão, enquanto eu estava ali, com meu vestido azul marinho que eu mesma paguei, minha bolsa que eu mesma comprei, usando o perfume que eu mesma escolhi. Tudo meu. Sempre foi. A festa acontecia no salão de eventos de um hotel 5 estrelas aqui em Curitiba, no centro da cidade. Luzes douradas refletindo nos lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos de flores brancas e douradas, aquele cheiro de perfume caro misturado com canapés quentes que os garçons serviam em bandejas prateadas. Música ambiente suave, conversas animadas, risadas falsas de quem quer impressionar o chefe. Eu estava ali porque Marcelo insistiu. "Renata, você precisa ir. É importante para a minha imagem na empresa. Mostre que somos um casal de sucesso." Sucesso? Que piada! Eu estava ali representando um papel que ele escreveu sozinho, sem me consultar, sem me respeitar, sem sequer me enxergar. Quando ele falou aquelas palavras, "essa é só a minha esposa", para um grupo de gerentes da área dele, senti meu estômago revirar. Mas respirei fundo. Sorri. Apertei a mão de cada um deles, educada, cordial, como sempre fui. Por dentro, no entanto, algo estava mudando. Uma raiva fria, calculada, começou a subir pela minha espinha. Não era a primeira vez que Marcelo me diminuía. Não era a primeira vez que ele me tratava como menos. Mas ali, naquele ambiente, na frente de desconhecidos que ele queria tanto impressionar, foi diferente. Foi a gota d'água. Foi o momento em que eu percebi que não podia mais fingir que estava tudo bem. E foi exatamente nesse instante que Roberto Salles, o diretor regional da empresa, o chefe direto do Marcelo, se aproximou. Ele é um homem alto, cabelos grisalhos, óculos de armação discreta, sempre elegante, sempre sério. Já o tinha visto algumas vezes em eventos anteriores, sempre respeitoso, sempre gentil comigo. Ele cumprimentou o grupo, apertou a mão de Marcelo e então olhou diretamente para mim. "Boa noite, Renata. Que bom vê-la novamente." Eu sorri, surpresa que ele lembrasse meu nome. Marcelo, ao lado, ajeitou a gravata, inflou o peito, aquela postura de pavão que ele sempre tinha quando queria parecer importante. Roberto olhou para o grupo e disse, com aquela voz calma e firme que pessoas com autoridade de verdade têm: "Renata, seu marido estava justamente nos contando sobre o apartamento incrível de vocês no Batel. Ele sempre fala com tanto orgulho daquele imóvel." Senti Marcelo ficar tenso ao meu lado. Eu apenas sorri, enigmática, sem responder. Roberto continuou, os olhos fixos no meu marido agora. "Inclusive, Marcelo, você nunca mencionou que o apartamento está no nome da sua esposa. Descobri isso por acaso esses dias, numa conversa com o pessoal do financeiro, quando você pediu aquele adiantamento para quitar um cartão de crédito. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Os gerentes ao redor olharam de Marcelo para mim, depois de volta para Roberto. Meu marido ficou pálido, literalmente pálido. As bochechas que segundos antes estavam rosadas de vinho, agora estavam da cor de papel. Ele abriu a boca, tentou dizer alguma coisa, mas não saiu som. Roberto prosseguiu, implacável, mas ainda educado, ainda profissional. "Então, quando você apresenta Renata como só a sua esposa, me parece um pouco injusto, não acha? Principalmente considerando que ela é a dona do patrimônio que você tanto gosta de exibir por aqui." Eu podia sentir os olhares de todos sobre nós. O burburinho das conversas ao redor diminuiu. Algumas pessoas próximas estavam claramente tentando ouvir o que estava acontecendo. Marcelo engoliu seco, o copo de uísque tremendo levemente na mão dele. Eu continuei ali, de pé, serena,
com um leve sorriso nos lábios. Não disse uma palavra. Não precisava. Roberto tinha acabado de fazer algo que eu nunca tive coragem de fazer em público: colocar Marcelo no lugar dele. O chefe dele olhou para mim novamente e disse: Renata, tenho certeza que é um prazer enorme administrar um patrimônio tão bem construído. Parabéns pela sua inteligência financeira. Não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Eu apenas agradeci com elegância, sentindo uma satisfação estranha, poderosa, percorrer meu corpo. Marcelo murmurou algo incompreensível, desculpou-se dizendo que ia buscar outra bebida e praticamente fugiu dali, deixando-me sozinha com Roberto e os gerentes. Foi naquele momento que eu percebi. Marcelo tinha construído uma mentira gigantesca. Ele andava se vangloriando no trabalho, fingindo ser o provedor, o bem-sucedido, o dono de tudo, quando na verdade vivia às minhas custas. E o chefe dele sabia. E agora, parte da equipe também sabia. A fachada tinha começado a rachar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não senti vergonha. Senti poder. Depois que Roberto se afastou, fui até o banheiro feminino do hotel. Tranquei-me numa cabine e respirei fundo. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era adrenalina, era raiva, era libertação. Olhei para o espelho quando saí da cabine. Meu batom ainda estava perfeito. Meu cabelo, preso num coque elegante, impecável. Mas meus olhos... Meus olhos estavam diferentes. Havia uma determinação ali que eu não via faz tempo. Talvez anos. Talvez desde o dia em que casei com aquele homem. Voltei para o salão. Marcelo estava num canto, bebendo sozinho, evitando olhar para qualquer pessoa. Aproximei-me dele, coloquei a mão no braço dele e sussurrei no ouvido dele com a voz mais doce que consegui. Vamos para casa. Amor, acho que você já bebeu o suficiente. Ele me olhou com uma mistura de raiva e humilhação, mas concordou. No carro, durante todo o trajeto até o apartamento, o meu apartamento, ele não disse uma palavra. Eu dirigi como sempre. Ele olhava pela janela, o maxilar tenso, as mãos fechadas em punhos sobre as coxas. Quando chegamos em casa, os meninos já estavam dormindo. Laura e Pedro tinham ficado sob os cuidados da minha mãe, que morava a poucas quadras de distância. Marcelo foi direto para o quarto, bateu a porta, trancou-se lá dentro. Eu fiquei na sala, sentada no sofá de couro que eu mesma escolhi quando decoramos o apartamento. Olhei ao redor. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe daquela casa tinha sido escolhido por mim, pago por mim, conquistado por mim. E, de repente, tudo fez sentido. Eu tinha me tornado invisível na minha própria vida. Tinha deixado que Marcelo assumisse os créditos pelas minhas conquistas. Tinha aceitado ser diminuída, menosprezada, tratada como só a esposa, quando na verdade eu era a espinha dorsal daquela família. Eu era a arquiteta que trabalhava até tarde da noite em projetos para garantir que as contas fossem pagas. Eu era a mulher que herdou 420 mil reais da minha mãe quando ela vendeu a casa dela, e que investiu esse dinheiro com inteligência. Eu era a dona do apartamento de 950 mil reais quitado. Eu era a responsável por tudo. E ele era só um homem que fingia ser mais do que realmente era. Naquela noite, sozinha na sala, eu tomei uma decisão. Não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais fingir que estava tudo bem. Não ia mais ser só a esposa. Eu ia me tornar a protagonista da minha própria história. E Marcelo? Marcelo ia descobrir que humilhar a pessoa errada tem um preço muito alto. Se você quer descobrir como eu transformei aquela humilhação pública na virada mais poderosa da minha vida, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Para entender como eu cheguei naquele ponto, naquela festa humilhante, naquela versão de mim mesma que aceitava ser diminuída, preciso voltar no tempo. Preciso contar como tudo começou. Porque nem sempre foi assim.
Houve um tempo em que eu acreditei que Marcelo me amava de verdade. Houve um tempo em que eu achei que estávamos construindo algo juntos. Mas olhando para trás agora, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Eu só escolhi não enxergá-los. Conheci Marcelo em 2006, numa festa de casamento de uma amiga em comum. Eu tinha 22 anos, tinha acabado de me formar em arquitetura, estava cheia de sonhos e planos. Ele tinha 25, trabalhava como vendedor numa empresa de tecnologia, era bonito, engraçado, atencioso. Usava aquele perfume amadeirado que me deixava tonta. Dançamos a noite inteira. Ele me fez rir, me fez sentir especial. No final da festa, pediu meu telefone e no dia seguinte já me ligou convidando para jantar. Fui e me apaixonei. Os primeiros anos foram bons. Não vou mentir e dizer que tudo foi ruim desde o começo, porque não foi. Marcelo era carinhoso, me levava para conhecer lugares novos, dizia que eu era a mulher da vida dele. Morávamos num apartamento alugado pequeno, no bairro Água Verde. Um kitnet de 40 metros quadrados que a gente dividia as contas. Ele pagava o aluguel, eu pagava as compras e as contas de luz e água. Funcionava. Éramos jovens, apaixonados, cheios de planos. Casamos em 2008, numa cerimônia simples, só família e amigos próximos, numa chácara alugada nos arredores de Curitiba. Eu usei um vestido branco que minha mãe ajudou a pagar. Marcelo usou um terno alugado. Fizemos votos de amor eterno debaixo de uma pérgola de flores. Eu acreditei em cada palavra. Acreditei que íamos envelhecer juntos. Acreditei que ele seria meu parceiro de verdade. Logo depois do casamento, engravidei da Laura. Foi uma surpresa, mas uma surpresa boa. Marcelo ficou feliz, disse que queria ser pai, que a gente ia dar conta. Continuei trabalhando como arquiteta, fazendo projetos pequenos, reformas residenciais, decorações. Ganhava razoavelmente bem, mas com a gravidez, as coisas ficaram mais apertadas. Foi nessa época que minha mãe, Dona Elizabeth, me ajudou. Ela tinha acabado de vender a casa onde morou a vida inteira, uma casa grande no bairro Portão, e decidiu se mudar para um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Do dinheiro da venda, ela me deu uma parte, R$150 mil. Disse que era para eu garantir o futuro da minha filha. Eu poderia ter gastado tudo, poderia ter comprado móveis, roupas, besteiras, mas não. Conversei com Marcelo e decidimos usar aquele dinheiro como entrada para comprar um apartamento nosso. Encontramos um imóvel de 2 quartos no Batel, num prédio antigo mas bem localizado, por R$380 mil. Demos os 150 mil de entrada e financiamos o resto. Mas aqui está o detalhe que mudou tudo. Minha mãe fez questão de que o apartamento ficasse no meu nome. Apenas no meu nome. Renata, ela disse, segurando minhas mãos na cozinha do apartamento dela, com aquele olhar sério que ela tinha quando queria me ensinar algo importante. Esse dinheiro é da venda da casa que seu pai e eu construímos juntos. É herança sua. Coloque o apartamento no seu nome. Só no seu nome. Não estou dizendo que o Marcelo não é um bom homem, mas a vida ensina que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Proteja seu futuro. Proteja o futuro da minha neta. Eu hesitei. Achei que seria desrespeitoso com Marcelo. Afinal, éramos casados, éramos uma equipe. Mas minha mãe insistiu tanto que eu acabei concordando. Conversei com Marcelo sobre isso. Ele franziu a testa, ficou incomodado, disse que parecia que eu não confiava nele. Mas no final, acabou concordando. Tudo bem, Renata. Se é isso que sua mãe quer, tudo bem. De qualquer forma, somos casados. O que é seu é meu também, não é? Ele disse isso sorrindo, me abraçando, beijando minha testa. E eu acreditei. Acreditei que tanto fazia o nome de quem estava na escritura, porque éramos um casal, porque estávamos juntos, porque o amor era suficiente. Laura nasceu em 2009. Foi o dia mais feliz da minha vida. Uma menina linda, de olhos grandes e cabelos escuros como os meus. Marcelo estava lá na sala de parto, segurou minha mão, chorou quando ela nasceu. Naquele momento, eu tinha certeza de que tinha feito as escolhas certas. 3 anos depois, veio o Pedro. Outro parto difícil,
mas outro momento de felicidade. 2 filhos, um apartamento próprio, uma carreira crescendo. Eu me sentia realizada. Mas as coisas começaram a mudar. Devagar, quase imperceptivelmente no começo. Marcelo foi promovido a gerente de vendas. Começou a ganhar mais, mas também começou a trabalhar mais horas, a viajar mais, a chegar tarde em casa. Eu fazia meus projetos de arquitetura em casa, cuidava das crianças, cuidava da casa, cuidava de tudo. Ele chegava cansado, mal falava comigo, jantava em silêncio, ia dormir. Nos finais de semana, preferia sair com os amigos do trabalho do que ficar com a família. Comecei a perceber que ele nunca mais me elogiava. Nunca mais dizia que eu estava bonita. Nunca mais demonstrava interesse pela minha vida, pelos meus projetos, pelas minhas conquistas. Quando eu contava que tinha fechado um projeto grande, ele apenas dizia, "Que bom", e voltava a mexer no celular. Quando eu arrumava o cabelo diferente, ele nem notava. Quando eu vestia uma roupa nova, ele não comentava nada. Eu tinha me tornado invisível para ele. E tinha mais. Ele começou a me criticar. Criticava a comida que eu fazia, criticava a forma como eu educava as crianças, criticava meu trabalho, dizendo que a arquitetura era coisa de gente que quer parecer sofisticada, mas que, no fundo, não ganha dinheiro de verdade. Criticava meu corpo, dizendo que eu tinha engordado depois das gestações. Criticava minhas roupas, meu cabelo, minha maquiagem. Tudo em mim era motivo de crítica. Tentei conversar, tentei perguntar o que estava acontecendo. Ele dizia que estava estressado com o trabalho, que eu estava sendo dramática, que eu devia parar de inventar problemas onde não existiam. Fui acreditando. Fui me convencendo de que talvez eu realmente estivesse exagerando. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Talvez fosse culpa minha. Enquanto isso, o apartamento que compramos foi valorizado. O bairro Batel se tornou um dos mais nobres de Curitiba. O imóvel, que compramos por 380 mil, passou a valer mais de 700 mil. Decidimos vender e comprar algo maior, com 3 quartos, para as crianças terem seus próprios espaços. Vendemos por 720 mil e, com esse dinheiro mais um pouco que eu tinha economizado dos meus projetos, compramos o apartamento atual por 950 mil reais. Quitado. Sem financiamento. No meu nome. Sempre no meu nome. Marcelo nem questionou dessa vez. Acho que já tinha se acostumado com a ideia de que o apartamento era meu. Ou talvez ele simplesmente não se importasse, já que na cabeça dele, ser casado comigo significava que ele tinha direito a tudo de qualquer forma. Ele começou a levar colegas de trabalho para conhecer o apartamento. Fazia churrasco na churrasqueira da área gourmet. Mostrava a vista da varanda. Dizia frases como, "Olha só o que eu consegui e trabalhei muito para conquistar isso aqui." Eu ouvia calada, servindo drinks, sorrindo educadamente sem nunca corrigi-lo. Foi mais ou menos nessa época, 4 anos atrás, que minha mãe faleceu. Câncer de pâncreas descoberto tarde demais. Foram 6 meses de sofrimento, de hospitais, de quimioterapia que não funcionou. Eu estava lá todos os dias. Marcelo mal aparecia. Dizia que o hospital o deixava deprimido. Dizia que preferia lembrar da sogra dele quando ela estava bem. No final, ela morreu nos meus braços, num domingo de manhã, na UTI do Hospital Erasto Gaertner. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. Depois do funeral, veio a parte burocrática. Minha mãe tinha deixado tudo organizado. O apartamento onde ela morava, ela vendeu antes de morrer e dividiu o dinheiro entre mim e meu irmão mais novo, que mora em São Paulo. Cada um recebeu 270 mil reais. Somados aos 150 mil que ela já tinha me dado anos antes, totaliza 420 mil reais de herança. Investi tudo em CDBs e fundos de renda fixa, seguindo o conselho de uma amiga que trabalha com investimentos. Até hoje esse dinheiro está lá, rendendo, crescendo, intocado. No meu nome. Sempre no meu nome. Marcelo ficou furioso quando soube que eu não ia usar o dinheiro para melhorar nosso padrão de vida. Ele queria trocar de carro, queria viajar para o exterior, queria comprar um sítio. Eu disse não. Disse que aquele dinheiro era sagrado, era a herança da minha mãe, era o futuro dos nossos filhos.
Ele ficou uma semana sem falar comigo. Dormiu no sofá. Me ignorou completamente. Até que eu cedi em parte. Concordei em trocar de carro. Vendemos o sedã velho e compramos uma SUV de R$ 180 mil, financiada no meu nome. Porque o CPF dele estava sujo. Porque ele tinha dívidas que eu não sabia. Foi aí que descobri. Marcelo tinha 3 cartões de crédito escondidos. 3. Com dívidas que somavam R$ 78 mil. Compras parceladas, saques, juros acumulados. Ele escondia as faturas, pagava o mínimo, rolava a dívida de um cartão para o outro. Quando confrontei ele, ele explodiu. Gritou comigo. Disse que eu não entendia a pressão que ele sofria no trabalho, que ele precisava manter as aparências, que os colegas de trabalho dele tinham padrão de vida alto e ele não podia ficar para trás. Disse que era culpa minha por não ajudar financeiramente como deveria. Eu fiquei chocada. Como era culpa minha? Eu pagava as contas da casa. Eu pagava na escola das crianças. Eu pagava o condomínio do apartamento que era meu. Eu pagava o IPTU. Eu pagava o supermercado. Eu pagava tudo. O salário dele de R$ 12.500 deveria ser suficiente para ele se manter, vestir-se bem, ter seus gastos pessoais. Mas não. Ele gastava compulsivamente, tentando impressionar pessoas que mal conhecia, vivendo uma mentira, construindo uma imagem falsa de sucesso. Eu poderia ter pedido o divórcio ali mesmo. Deveria ter pedido. Mas não pedi. Pensei nos filhos. Pensei em como seria difícil para Laura e Pedro verem os pais separados. Pensei que talvez ele mudasse, que talvez aquilo fosse só uma fase. Ajudei ele a renegociar as dívidas. Usei R$ 15 mil da minha reserva de emergência para abater parte do que ele devia, e o resto ele parcelou em 60 vezes. Ele prometeu que mudaria. Prometeu que seria mais transparente. Prometeu que me valorizaria mais. Mentira. Tudo mentira. Nos anos seguintes, ele só piorou. Ficou mais distante, mais frio, mais cruel. As críticas aumentaram. As humilhações aumentaram. Ele começou a me chamar de a patroa, na frente dos filhos, em tom de deboche. Começou a fazer piadinhas sobre eu mandar na casa, porque o apartamento era meu. Começou a me comparar com outras mulheres, dizendo que fulana era mais elegante, que cicrana era mais bem-sucedida, que Beltrana cuidava melhor da aparência. Até que chegamos naquela festa de fim de ano, naquele momento humilhante, naquele "essa é só a minha esposa", que soou como um tapa na cara. E Roberto, o chefe dele, desmascarou tudo, na frente de todos. Revelou que o apartamento que Marcelo tanto se vangloriava era meu. Revelou que ele tinha pedido adiantamento de salário para pagar dívidas. Revelou que a vida de sucesso que Marcelo fingia ter era uma farsa. E sabe o que eu senti naquele momento? Além da raiva, além da humilhação, eu senti clareza. Clareza absoluta. Eu finalmente enxerguei Marcelo pelo que ele realmente era. Um homem inseguro, mentiroso, que vivia às minhas custas enquanto me diminuía para se sentir maior. Um homem que nunca me valorizou. Um homem que nunca mereceu o que eu construí. E foi naquela noite, sozinha na sala do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá fora pela janela, que eu decidi: chega, não vou mais ser só a esposa. Vou ser Renata Figueiredo, arquiteta, mãe, mulher forte, dona do meu próprio destino. E Marcelo? Marcelo vai aprender que mentiras têm consequências e que humilhar a pessoa errada pode custar muito caro. Na manhã seguinte à festa, acordei antes de Marcelo. O sol entrava pelas frestas da persiana do quarto, formando listras douradas no chão de madeira. Ele ainda dormia, de costas para mim, a respiração pesada de quem bebeu demais na noite anterior. Levantei-me devagar, vesti meu roupão de seda azul e fui até a cozinha fazer café. Mas enquanto a máquina de café expresso fazia aquele barulho característico, enquanto o cheiro de café fresco preenchia a cozinha, minha cabeça fervilhava de pensamentos. Pensamentos frios, calculados, estratégicos. Eu não ia simplesmente pedir o divórcio e dividir tudo ao meio. Não. Marcelo não merecia isso. Ele não merecia metade de nada. Ele tinha passado anos vivendo às minhas custas, mentindo sobre quem ele era, me diminuindo, me humilhando.
E agora eu ia fazer com que ele pagasse por isso. Mas não de forma impulsiva, não com gritos ou escândalos. Ia fazer do jeito certo, do jeito inteligente. Do jeito que doesse de verdade. Peguei meu celular e procurei o número da Cláudia Mendes. Cláudia era minha amiga desde a faculdade. Estudamos juntas, nos formamos no mesmo ano, mas ela escolheu direito enquanto eu escolhi arquitetura. Hoje, ela é advogada especializada em direito de família, com escritório próprio no centro de Curitiba. Muito respeitada, muito competente. Já tinha me ajudado algumas vezes com questões contratuais dos meus projetos de arquitetura. Mas dessa vez, eu precisava dela para algo muito mais sério. Mandei uma mensagem. Clau, preciso falar com você. Urgente. Pode ser hoje? A resposta veio em menos de 5 minutos. Claro, Rê. Que horas você pode vir aqui no escritório? Marcamos para as 10 da manhã. Avisei Laura e Pedro que ia sair. Pedi para eles tomarem café e ficarem em casa estudando. Eles tinham férias escolares, então estavam tranquilos. Marcelo continuava dormindo. Deixei ele lá, afundado na própria vergonha. Cheguei no escritório da Cláudia às 10 em ponto. O prédio ficava na rua Marechal Deodoro, um edifício comercial antigo, mas bem conservado, com aquelas portas de madeira pesada e piso de taco. O escritório dela ocupava uma sala ampla no quarto andar, decorada com móveis modernos, estantes cheias de livros jurídicos, quadros abstratos nas paredes. Ela me recebeu com um abraço apertado. Cláudia sempre foi assim, calorosa, direta, leal. Sentamos no sofá de couro da sala de reuniões dela. Ela serviu água e me olhou com aquela expressão de quem já sabe que algo sério está acontecendo. Conta tudo, Renata, o que aconteceu. E eu contei. Contei sobre a festa, sobre a humilhação pública, sobre o só a minha esposa, sobre Roberto revelando que o apartamento era meu, sobre os anos de menosprezo, de críticas, de desvalorização, sobre as dívidas escondidas, sobre tudo. Cláudia me ouviu em silêncio, fazendo anotações num bloco de notas. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: Renata, você sabe que eu sempre torci por você e pelo Marcelo. Mas se há uma coisa que aprendi nesses anos de advocacia é que ninguém merece ser tratado assim. Ninguém merece ser diminuído, muito menos pela pessoa que deveria te amar e te proteger. Ela pausou, me olhou nos olhos e continuou. Você quer se divorciar dele, é isso? Sim, respondi, sem hesitar. Mas não quero apenas me divorciar. Quero fazer isso de uma forma que ele nunca mais se esqueça de que mexeu com a pessoa errada. Cláudia sorriu. Não era um sorriso maldoso. Era um sorriso de quem entende perfeitamente o que a outra pessoa está sentindo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai continuar agindo normalmente em casa. Não dê nenhum sinal de que está planejando alguma coisa. Continue sendo a esposa dedicada, cordial. Isso é importante porque precisamos de tempo para organizar tudo direitinho. Ela abriu uma pasta e começou a listar os documentos que eu precisaria reunir. Escritura do apartamento, comprovantes de pagamento de IPTU, condomínio, escola das crianças, extratos bancários dos últimos 2 anos, comprovantes das dívidas dele, histórico de financiamento do carro. Tudo que provasse que o patrimônio era meu e que eu era quem sustentava a família. O apartamento está no seu nome, o que já é ótimo, o carro também, seus investimentos também. Isso significa que, em termos patrimoniais, você está protegida. Ele não tem direito sobre nada disso porque são bens exclusivamente seus, adquiridos com herança e recursos próprios anteriores ao casamento ou provindos de herança durante o casamento. Cláudia explicou enquanto rabiscava observações. Agora, quanto aos bens adquiridos durante o casamento com renda do casal, aí sim pode haver partilha. Mas pelo que você me contou, praticamente tudo foi comprado com seu dinheiro. Assenti. Tudo. O apartamento atual foi comprado com a venda do anterior, que veio de herança da minha mãe, mais minhas economias. O carro foi financiado no meu nome com meu dinheiro. Os investimentos são herança. Ele não contribuiu com nada. Aliás, ele tem dívidas. Perfeito, Cláudia disse com um brilho determinado nos olhos. Então vamos documentar tudo isso. E tem mais. Vamos pedir pensão alimentícia para as crianças, um valor justo,
baseado no salário dele, e vamos pedir que ele saia do apartamento, já que é seu. Você tem filhos menores, você é a proprietária, você fica com a guarda. Ele é quem sai. A ideia de Marcelo tendo que sair do apartamento, do espaço que ele tanto se vangloriava como se fosse dele, me encheu de uma satisfação estranha. Justiça. Era isso que eu estava buscando. Não vingança vazia, justiça. Passei as 2 semanas seguintes reunindo todos os documentos que Cláudia pediu. Fiz isso discretamente. Tirava cópias quando Marcelo não estava em casa. Baixava extratos bancários quando ele estava assistindo televisão na sala. Fotografava documentos guardados no home office. Organizei tudo numa pasta digital, com backup em nuvem. Eu estava me preparando para a guerra. E dessa vez, eu tinha todas as armas. Durante essas 2 semanas, Marcelo agiu como se nada tivesse acontecido, como se a humilhação da festa nunca tivesse ocorrido. Ele voltou a trabalhar normalmente, chegava em casa, jantava, assistia TV, dormia. Mal falava comigo. Eu retribuía o silêncio. Era mais fácil assim. Mais fácil manter a aparência de normalidade enquanto eu planejava cada passo do que estava por vir. No meio desse processo, Roberto Salles me ligou. Foi uma surpresa. Eu nunca tinha falado diretamente com o chefe do Marcelo antes, apenas trocado cumprimentos educados em eventos da empresa. Mas ele me ligou num sábado à tarde, enquanto eu estava em casa sozinha. As crianças tinham ido ao cinema com minha cunhada, e Marcelo estava jogando futebol com os amigos. Renata, espero não estar incomodando. Consegui seu número com o RH. Sei que pode parecer estranho eu ligar, mas queria me desculpar pelo que aconteceu na festa. A voz dele era gentil, sincera. Desculpar? Senhor Roberto, o senhor não tem nada pelo que se desculpar. Pelo contrário, eu sei que expus uma situação delicada publicamente, e não era minha intenção causar constrangimento. Mas é que eu ando observando alguns comportamentos do Marcelo no trabalho que me preocupam. Ele anda mentindo sobre números de vendas, exagerando conquistas, criando uma imagem que não corresponde à realidade. E quando ele apresentou você daquela forma, eu senti que precisava intervir. Você não merecia aquilo. Fiquei emocionada. Um estranho, praticamente, demonstrando mais respeito por mim do que meu próprio marido. Obrigada, Roberto. De verdade. E pode ficar tranquilo, o senhor não causou nenhum problema. Na verdade, o senhor me abriu os olhos para algo que eu vinha ignorando há muito tempo. Conversamos por mais alguns minutos. Roberto me disse que se eu precisasse de qualquer coisa, de uma carta de recomendação profissional para os meus trabalhos de arquitetura, de contatos, de ajuda, ele estaria à disposição. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos, não de tristeza, de gratidão, de esperança. Havia pessoas boas no mundo, pessoas que enxergavam o valor dos outros, e Marcelo não era uma dessas pessoas. 2 semanas depois, todos os documentos estavam prontos. Cláudia redigiu a petição de divórcio. Era um documento robusto, detalhado, implacável. Listava todos os bens, comprovava que eram meus, solicitava a guarda exclusiva dos filhos, pedia pensão alimentícia de R$ 3.000 mensais, razoável considerando o salário dele, e exigia que ele desocupasse o imóvel em 30 dias. Quando você quiser, a gente protocola, Cláudia me disse numa reunião final antes da ação. Você tem certeza disso, Renata? Não há volta depois que começarmos. Olhei para ela e respondi sem piscar. Tenho certeza absoluta. Então, vamos fazer do jeito certo. Vou protocolar segunda-feira de manhã. No mesmo dia, um oficial de justiça vai até sua casa notificar o Marcelo. Você quer estar presente quando isso acontecer? Sim, respondi. Eu quero olhar na cara dele quando ele receber essa notificação. Cláudia sorriu, orgulhosa. Você está sendo muito forte, Rê. Muito corajosa. Vai dar tudo certo. Na segunda-feira, acordei com o coração batendo acelerado. Era o dia em que tudo mudaria. Levei as crianças para a escola como sempre. Voltei para casa. Marcelo estava no home office dele, numa reunião online, falando alto sobre metas e resultados. Esperei. O oficial de justiça estava agendado para chegar às 11 da manhã. 11h15, a campainha tocou. Abri a porta. Era um homem de meia idade, óculos, pasta de couro na mão.
Bom dia, procuro o senhor Marcelo Figueiredo. Apontei para o home office. Está ali, numa reunião. Pode entrar. O oficial entrou, bateu na porta do escritório e eu fiquei na sala, observando. Marcelo abriu a porta, irritado por ter sido interrompido. Sim, quem é você? Sou oficial de justiça. Tenho uma notificação para o senhor. Estendeu um envelope. Marcelo pegou, ainda sem entender. Abriu. Começou a ler. E eu vi o exato momento em que a ficha caiu. Vi o rosto dele ficar vermelho. Vi as mãos dele tremerem. Vi ele olhar para mim, que estava apoiada no batente da porta da sala, com os braços cruzados, serena. Renata, o que é isso? A voz dele saiu trêmula, incrédula. É um pedido de divórcio, Marcelo. Achei que estava bem claro. Ele balbuciou, tentou falar, mas as palavras não saíam direito. O oficial de justiça interrompeu. Senhor, o senhor tem 30 dias para apresentar sua defesa. Está tudo explicado no documento. Qualquer dúvida, procure um advogado. Tenha um bom dia. E saiu, me deixando sozinha com Marcelo. Ele me olhou com uma mistura de raiva, choque e desespero. Você está louca? Você não pode fazer isso. Posso sim, e estou fazendo. Renata, para com isso. Vamos conversar. Foi por causa da festa. Eu já pedi desculpas. Você nunca pediu desculpas, Marcelo. E não é só por causa da festa. É por causa de 18 anos de desrespeito, de humilhação, de mentiras. Eu cansei. E agora você vai ter que sair da minha casa. Ele deu um passo na minha direção, mas eu não recuei. Você acha que vai conseguir o quê com isso? Metade de tudo é meu. Somos casados. Eu sorri. Um sorriso frio. Leia o processo, Marcelo. Leia bem. Você vai descobrir que não tem direito a nada. Nada. O apartamento é meu. O carro é meu. Os investimentos são meus. Você não contribuiu com 1 centavo sequer para nada disso. E ainda vai ter que pagar pensão para os seus filhos. 3.000 reais por mês. E vai ter que sair daqui. Em 30 dias. Ele ficou branco. Branco como papel. Você planejou isso. Planejei, e muito bem. Marcelo tentou argumentar, tentou me convencer a desistir, mas eu não dei ouvidos. Virei as costas e fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Do outro lado, ouvi ele gritando, quebrando alguma coisa, xingando. Mas eu estava em paz. Finalmente, em paz. Os dias que se seguiram à notificação foram intensos. Marcelo não saiu de casa imediatamente, como eu esperava. Ele ficou. Continuou dormindo no quarto de hóspedes, continuou usando o apartamento como se ainda tivesse algum direito sobre ele. Mas a tensão era palpável. O ar dentro de casa estava pesado, carregado de ressentimento e raiva contida. As crianças perceberam que algo estava errado. Laura, com seus 16 anos, me perguntou diretamente: Mãe, você e o pai vão se separar. Sentei com ela e com Pedro numa tarde de sábado. Marcelo tinha saído, não disse para onde. Expliquei com calma, com cuidado, que sim, eu e o pai deles íamos nos divorciar, que não era culpa deles, que eu e o pai ainda amávamos eles, mas que não conseguíamos mais viver juntos. Laura chorou. Pedro ficou quieto, processando. Abracei os dois, deixei eles desabafarem. Respondi todas as perguntas que fizeram. Foi difícil. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Mas foi necessário. Enquanto isso, Marcelo contratou um advogado caro, segundo ele. Começou a contra-atacar. A estratégia dele era tentar provar que tinha direito à meação de tudo, alegando que mesmo o apartamento estando no meu nome, foi adquirido durante o casamento e, portanto, seria bem comum. Mas Cláudia estava preparada. Ela apresentou toda a documentação, comprovantes de que o dinheiro usado na compra veio da herança da minha mãe, extrato da venda do primeiro apartamento que também tinha sido comprado com herança, certidões, recibos, tudo. O advogado de Marcelo tentou argumentar que ele tinha contribuído com melhorias no imóvel. Cláudia rebateu, pedindo que ele apresentasse recibos, notas fiscais, qualquer comprovação. Ele não tinha nada, porque nunca tinha pago nada. Tentou alegar que o carro era bem comum. Cláudia apresentou o contrato de financiamento, todo no meu nome,
todas as parcelas pagas da minha conta. Ele tentou alegar que os investimentos eram do casal. Cláudia apresentou certidões de herança, extratos bancários mostrando que o dinheiro veio da venda da casa da minha mãe. Cada tentativa dele era derrubada com documentos, provas, fatos. Mas Marcelo não desistia. E foi quando as coisas ficaram realmente feias. Numa quarta-feira à noite, 2 semanas depois da notificação, ele chegou em casa embriagado. Eu estava na sala, assistindo televisão, tentando relaxar depois de um dia puxado de trabalho. Tinha fechado um projeto grande de decoração para um restaurante no centro. Estava exausta, mas satisfeita. Ele entrou batendo a porta, cambaleando, com aquele cheiro forte de uísque que me dava ânsia. Você está feliz, Renata? Está feliz de ter destruído essa família. Ele gritou, jogando a mochila dele no chão. Eu não destruí nada, Marcelo. Você que destruiu. Com anos de desrespeito, de mentiras, de me tratar como se eu não fosse nada. Eu te dei tudo, tudo. Uma casa, uma família, uma vida boa. Levantei do sofá, olhei diretamente para ele. Você não me deu nada, a casa é minha. A vida boa eu construí. Você só se aproveitou. Ele avançou na minha direção. Não chegou a me tocar, mas ficou muito perto, invadindo meu espaço, tentando me intimidar. Você vai se arrepender disso. Vou processar você. Vou provar que você está alienando as crianças contra mim. Vou levar tudo de você. Não recuei. Olhei diretamente nos olhos dele. Pode tentar, mas você não vai conseguir, porque a verdade está do meu lado, e você sabe disso. Foi quando ouvi um barulho. Laura estava na escada, de pijama, olhando para nós com os olhos arregalados, assustada. Pai, para com isso. Você está bêbado. Vai dormir. Marcelo olhou para a filha, depois para mim, e algo nele quebrou. Ele desabou. Literalmente desabou no chão, sentando no tapete da sala, com as mãos no rosto, chorando. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de autocomiseração. De quem perdeu o controle da narrativa, de quem viu a própria mentira desmoronar. Eu perdi tudo, ele murmurou entre soluços. Meu casamento, minha casa, meu prestígio no trabalho, tudo. Laura desceu a escada, olhou para mim pedindo permissão e eu assenti. Ela se aproximou do pai, ajudou ele a levantar. Vem, pai, vou te ajudar a ir para o quarto. Levou ele escada acima para o quarto de hóspedes. Fiquei sozinha na sala, tremendo, não de medo, mas de adrenalina, de raiva, de determinação renovada. No dia seguinte, Marcelo pediu desculpas. Mas desculpas vazias, mecânicas. Disse que estava estressado, que bebeu demais, que não era para eu levar a sério. Eu não respondi. Apenas continuei com minha rotina. Trabalhava, cuidava das crianças, conversava com Cláudia sobre o andamento do processo, e foi aí que chegou a informação que mudou tudo. Cláudia me ligou numa sexta-feira à tarde com a voz urgente. Renata, você precisa vir aqui no escritório, agora. Descobri uma coisa. Fui imediatamente. Quando cheguei, ela estava com uma pilha de documentos na mesa. Lembra que eu pedi acesso aos extratos bancários do Marcelo como parte do processo? Pois então, olha só o que eu encontrei. Ela me mostrou uma série de transferências. Transferências bancárias regulares, sempre no dia 10 de cada mês, para uma conta de uma pessoa chamada Jéssica Cardoso. Valores que variavam entre R$1.000 e R$2.000, nos últimos 12 meses. Senti meu estômago revirar. Quem é Jéssica Cardoso? Eu também queria saber, então investiguei e descobri que ela trabalha na mesma empresa que o Marcelo. Ela é assistente comercial, tem 28 anos. Fechei os olhos, respirei fundo. Claro que tinha outra mulher. Tudo fazia sentido agora. As horas extras, as viagens, o distanciamento, as críticas constantes. Ele estava me trocando por alguém mais jovem e ainda por cima, sustentando ela com o dinheiro dele. Dinheiro que deveria estar sendo usado para ajudar a sustentar a própria família. Tem mais, Cláudia continuou. Consegui acesso às redes sociais dela. Olha, mostrou o perfil do Instagram de Jéssica, fotos dela em restaurantes caros, em hotéis, de roupas de marca.
e em algumas fotos ao fundo, desfocado, mas reconhecível, Marcelo. Ele estava me traindo, eu disse, mais para mim mesma do que para Cláudia. Estava. E gastando dinheiro com ela, dinheiro que ele não tem. Isso explica as dívidas, Renata. Ele não estava tentando manter aparência só no trabalho. Ele estava mantendo uma amante. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já tinha sentido antes. Era uma raiva gelada, controlada, letal. O que a gente pode fazer com essa informação? Cláudia sorriu. Podemos usar no processo. Podemos alegar que ele desviou recursos da família para manter um relacionamento extraconjugal. Isso fortalece ainda mais seu caso. E também podemos, se você quiser, tornar isso público. Mas eu não recomendo. Acho que o melhor é usar judicialmente, manter a dignidade e deixar que as consequências naturais aconteçam. Concordei. Não ia rebaixar meu nível fazendo escândalo público, mas ia usar cada informação, cada prova, cada evidência para garantir que Marcelo pagasse pelo que fez. Voltei para casa naquele dia, determinada a confrontá-lo. Mas quando cheguei, encontrei Marcelo na sala, sentado no sofá, com uma mala ao lado. Ele me olhou e, pela primeira vez em muito tempo, vi vergonha genuína no rosto dele. Renata, eu preciso te contar uma coisa. Não precisa. Eu já sei. Sei da Jéssica, sei das transferências, sei de tudo. Ele empalideceu. Como você. Não importa como. Importa que você é um mentiroso, um traidor e um covarde. Você me traiu, me humilhou, desviou o dinheiro que deveria ser usado para nossa família para sustentar sua amante. Você é nojento. Renata, foi um erro. Eu não queria que você descobrisse assim. Você não queria que eu descobrisse de jeito nenhum. Você ia continuar mentindo, fingindo, vivendo essa farsa. Mas acabou, Marcelo, acabou. Ele abaixou a cabeça. Eu vou sair. Hoje, vou para um hotel. Não aguento mais ficar aqui. Ótimo, porque eu não aguento mais sua presença. Marcelo pegou a mala, olhou ao redor do apartamento uma última vez, como se estivesse se despedindo de algo que nunca foi dele de verdade, e saiu. Fechou a porta atrás de si. E naquele momento senti um alívio imenso, um peso saindo dos meus ombros. Ele tinha ido embora, finalmente. Mas a história não tinha acabado. 2 dias depois, recebi uma ligação de Roberto. Renata, preciso te informar uma coisa. Marcelo foi demitido. Demitido? Por quê? Descobrimos irregularidades nas contas dele. Ele estava inflando números de vendas, criando relatórios falsos. E pior, estava se relacionando com uma funcionária subordinada, o que viola o código de conduta da empresa. Tivemos que demiti-lo. Lamento que você esteja passando por isso. Desliguei o telefone atordoada. Marcelo tinha perdido o emprego que era a única fonte de renda dele, o emprego pelo qual ele sacrificou tudo, inclusive a própria família, e agora estava desempregado, sem casa, sem família, sem nada. Naquela noite, ele me ligou, desesperado, chorando, implorando. Renata, por favor, eu perdi tudo. Perdi o emprego. A Jéssica terminou comigo quando descobriu que eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho para onde ir. Por favor, me deixa voltar. Eu vou mudar. Eu prometo. E sabe o que eu disse? Sabe qual foi minha resposta? Não. Foi só isso. Uma palavra. Curta, definitiva. Final. Não, Marcelo. Você fez suas escolhas. Agora vai ter que viver com as consequências. Você me humilhou, me traiu, me menosprezou. E agora quer que eu te salve? Não. Você não merece minha ajuda. Você não merece meu perdão. Você não merece nada. Renata, por favor. Desliguei, bloqueei o número e nunca mais atendi uma ligação dele. 2 meses se passaram desde aquele dia. 2 meses desde que Marcelo saiu do apartamento pela última vez. 2 meses desde que eu disse não ao pedido desesperado dele para voltar. E hoje, sentada aqui na varanda do meu apartamento, tomando um café enquanto o sol da manhã de Curitiba ilumina a cidade, posso dizer com toda certeza, foi a melhor decisão que já tomei na vida. O divórcio foi finalizado há 1 mês. Cláudia conseguiu tudo o que pedimos.
A guarda exclusiva das crianças ficou comigo. Marcelo tem direito à visitação quinzenal, mas ele mal aparece. Nas poucas vezes que vem buscar Laura e Pedro, fica pouco tempo, parece desconfortável, deslocado. As crianças percebem. Pedro me disse outro dia: "Mãe, o pai parece perdido, como se não soubesse mais quem ele é." E eu respondi com honestidade: "É porque ele realmente não sabe, meu amor. Ele passou tanto tempo fingindo ser alguém que não era, que esqueceu quem realmente é." Marcelo está morando num apartamento alugado pequeno, num bairro distante, longe do Batel, onde fingiu ter sucesso. Conseguiu um emprego novo, numa empresa menor, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Cerca de R$ 5.000 por mês. Mas dos 5.000, 3.000 vêm direto para mim como pensão alimentícia. Depositados religiosamente todo dia 10. Ele não tem escolha. É ordem judicial. Se atrasar, o salário dele é bloqueado automaticamente. Soube por terceiros que Jéssica, a amante, realmente o abandonou assim que descobriu que ele estava falido. Ela nem esperou uma semana. Simplesmente sumiu da vida dele. E tem uma justiça poética nisso, não tem? Ele me trocou por alguém que ele achava que era melhor, mais jovem, mais interessante. Mas no final, ela só estava interessada no dinheiro, no status, nas mesmas coisas superficiais que Marcelo valorizava. Eles mereciam um ao outro. Quanto a mim, minha vida mudou completamente. E para melhor. Nos primeiros meses após a separação, não vou mentir, foi difícil. Tive que lidar com a dor da traição, com a tristeza de ver um casamento de 18 anos acabar, com a preocupação sobre como as crianças iam reagir. Mas aos poucos, percebi que aquela dor estava dando lugar a algo diferente. Liberdade, paz, felicidade genuína. Voltei a investir em mim mesma. Comecei a fazer academia 3 vezes por semana. Voltei a frequentar aquele curso de História da Arte que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Redecorei o apartamento, tirei tudo que me lembrava Marcelo, coloquei móveis novos, quadros novos, cores novas. Transformei o quarto de hóspedes onde ele dormiu nos últimos tempos num ateliê para mim, com prancheta de desenho, amostras de tecidos, catálogos de materiais. Virou meu espaço de criação, e minha carreira decolou. Com a cabeça mais tranquila, sem a energia negativa de Marcelo me puxando para baixo o tempo todo, consegui focar completamente nos meus projetos. Fechei contratos maiores, fiz uma reforma completa de uma casa em condomínio fecheiro que virou capa de uma revista de decoração local. Ganhei visibilidade. Minha agenda está cheia para os próximos 6 meses. Estou ganhando mais do que nunca. E o melhor, tudo que ganho é meu. Não preciso dividir com ninguém, não preciso sustentar ninguém, não preciso financiar mentiras de ninguém. Laura está bem. No começo, ela ficou muito abalada com a separação. Passou semanas triste, chorando no quarto, se culpando de alguma forma irracional, como adolescentes fazem. Mas conversei muito com ela. Expliquei que o divórcio não tinha nada a ver com ela ou com o Pedro. Expliquei que às vezes 2 pessoas simplesmente não conseguem mais viver juntas e que está tudo bem. Que é melhor pais separados e felizes do que pais juntos e infelizes. Ela entendeu. Aos poucos, voltou a sorrir. Voltou a sair com as amigas. Voltou a estudar com vontade. Inclusive, está prestando vestibular para arquitetura. Quer seguir meus passos. Quando ela me contou isso, chorei de emoção. Pedro também está bem. Ele é mais fechado, mais quieto, processa as coisas internamente. Mas percebi que ele está mais leve, mais solto. Ele me disse uma vez: "Mãe, a casa está mais silenciosa agora, mas é um silêncio bom. Antes era silêncio pesado. Agora é silêncio de paz. Criança percebe tudo. Eles sentem a energia. E a energia da nossa casa agora é completamente diferente. É leve, é feliz, é lar de verdade." Roberto continuou sendo um amigo. Ele me apresentou a vários contatos profissionais, arquitetos, decoradores, empresários que precisavam de projetos. Graças a ele, consegui alguns dos meus melhores clientes. Conversamos de vez em quando. Tomamos café, trocamos ideias. Ele me disse certa vez: "Renata,
Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci. A forma como você lidou com tudo isso, com dignidade, com inteligência, é admirável. Seus filhos têm sorte de ter você como mãe. E Cláudia? Cláudia se tornou mais do que minha advogada. Virou minha melhor amiga. Saímos juntas, viajamos juntas num fim de semana para Florianópolis recentemente, rimos, conversamos sobre a vida, sobre planos, sobre sonhos. Ela me disse: "Você sabe que pode recomeçar, né? Pode namorar de novo, pode se apaixonar de novo." Eu sorri. Eu sei, mas por enquanto estou apaixonada por mim mesma, por essa nova versão de mim, e isso é suficiente. Porque é verdade, eu estou feliz sozinha, feliz com minhas conquistas, com meus filhos, com minha carreira, com minha vida. Não preciso de um homem para me completar. Não preciso de validação externa. Não preciso de ninguém me dizendo que sou suficiente, porque eu já sei que sou. Tem dias que olho para trás e penso em tudo que passei. Nos anos de sacrifício, nos anos de desvalorização, nos anos sendo só a esposa. E sinto raiva? Às vezes, mas também sinto gratidão. Porque aquela experiência me ensinou quem eu realmente sou. Me ensinou que sou mais forte do que imaginava. Me ensinou que dignidade não se negocia. Me ensinou que amor próprio vem primeiro. E quanto a Marcelo? Não sinto ódio por ele. Não desejo mal para ele. Simplesmente não sinto mais nada. Ele é uma página virada na minha história. Uma lição aprendida. Um capítulo fechado. Ele fez suas escolhas. Escolheu mentir. Escolheu trair. Escolheu me diminuir. E agora está vivendo as consequências dessas escolhas. Não fui eu que destruí a vida dele. Foi ele mesmo. Eu apenas me protegi. Eu apenas me defendi. Eu apenas escolhi a mim mesma. Outro dia, Laura me perguntou: "Mãe, você se arrepende de ter casado com o pai?" Pensei bastante antes de responder. "Não, meu amor, porque se eu não tivesse casado com ele, não teria vocês. E vocês são as melhores coisas que já me aconteceram. Mas me arrependo de ter demorado tanto para perceber que eu merecia mais. Me arrependo de ter aceitado ser tratada como menos. Me arrependo de não ter me valorizado antes, mas nunca é tarde para recomeçar. E é isso que estou fazendo, recomeçando, construindo uma vida nova. Uma vida minha. Uma vida onde eu não sou só a esposa de ninguém. Uma vida onde eu sou Renata Figueiredo, arquiteta, mãe, mulher forte, mulher independente, mulher que sabe o próprio valor. Hoje, quando olho para a escritura do apartamento guardada no meu cofre, aquele documento que minha mãe insistiu tanto para ficar no meu nome, sinto uma gratidão imensa por ela. Ela sabia. Ela sempre soube. Mães têm uma intuição que vai além da lógica. Ela me protegeu, mesmo sem saber exatamente de quê. E onde quer que ela esteja agora, espero que esteja orgulhosa de mim. Espero que veja que a filha dela não abaixou a cabeça, não aceitou migalhas, lutou, venceu e está feliz. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? É acordar todo dia sem aquele peso no peito. É sorrir de verdade. É olhar no espelho e gostar da mulher que vejo refletida. É sentar nessa varanda com meu café, com meu silêncio de paz e saber que tudo que vejo ao meu redor eu conquistei, sozinha, com minhas mãos, com minha inteligência, com minha força. Marcelo tentou me apagar, tentou me diminuir, tentou fazer o mundo acreditar que ele era o grande provedor, o homem de sucesso, e eu era apenas a esposa dele. Mas a verdade sempre vem à tona. E a verdade é que eu sempre fui a espinha dorsal daquela família. Sempre fui a forte. Sempre fui a capaz. E agora, o mundo sabe disso. Meus filhos sabem disso. E mais importante, eu sei disso. Então, se você chegou até aqui nessa história, se acompanhou cada detalhe dessa jornada, quero te dizer uma coisa: você também pode recomeçar. Não importa quantos anos você passou num relacionamento que não te valoriza. Não importa quantas vezes alguém te diminuiu, te humilhou, te fez sentir pequena. Você é maior do que isso. Você é mais forte do que imagina. E você merece ser feliz. Merece ser respeitada. Merece ser amada de verdade. Não tenha medo de recomeçar.
Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de escolher você mesma. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você para sempre é você. Então, cuide de você. Valorize você. Ame você. E não aceite menos do que merece. Nunca. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.